Olá, senhores! Vamos aí para mais uma questãozinha de eletrodinâmica. Olha só, no circuito tem-se um gerador de força eletromotriz 21 volts e resistência interna 1 ohm, associado aos resistores R1 de 2 ohms, R2 de 12 ohms e R3 de 6 ohms. A leitura fornecida pelo amperímetro ideal, A, é igual a... Moçadinha, percebo que a resistência interna ele já fornece aqui no circuito. E agora que a gente já tem resistência interna ali, você pode trabalhar com ela como se ela fosse um resistor normal do teu circuito e como se o seu gerador fosse ideal, certo ou não? Então, olha que bacana. Se a gente pensar nela, resistência interna, como uma resistência comum no nosso exercício, no nosso circuito, eu percebo que a corrente sai do maior potencial do gerador, ela vai chegar nesse primeiro nó. Nesse nó, a corrente vai se dividir. Então, nós vamos ter uma corrente passando pelo resistor R2 e uma outra corrente passando pelo resistor R3. Essa corrente que passa no R3 é também a corrente que passa no nosso amperímetro, ou seja, essa corrente 3 e 2 representa essa corrente azul, a leitura do amperímetro. Essas duas correntes se unem novamente ali no nó, passa pelo R1 e retorna ao nosso gerador, certo? Então eu vou chamar aqui, ó, a nossa corrente total de 1, porque é a corrente que passa no R1. Aqui a corrente que se divide passando no R2 eu vou chamar de 2. E a corrente que se divide passando no R3 eu vou chamar de I3. Bom, a primeira coisa que nós podemos fazer aqui no exercício é encontrar o R equivalente, até porque a gente conhece o R2, que vale 12 ohms para nós. Nós conhecemos o R3, que vale 6 ohms. O R1, que vale 2 ohms. O R, que vale 1 ohm. E nós conhecemos a DDP total fornecida pelo gerador, que vale 21 volts. Vocês querem ver como é que fica bacana? Vamos achar o R equivalente total desse circuito? Então perceba que aqui você tem 6 em paralelo com 12, não é verdade? Então eu vou tirar esse paralelo primeiro aqui, ó. Então vai ficar o R, vou chamar de R', tá? Vai ser o produto de 6 e 12 pela soma de 6 com 12. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 12, embaixo 6 mais 12 dá 18. 6 por 6 é 1, 18 por 6 é 3, e 12 dividido por 3, a gente percebe que esse resistor, o equivalente desses dois aqui, vale 4 ohms. Bom, ao tirar esses dois aqui e colocar um equivalente no lugar deles, eu vou ficar com 1 ohm em série com 4 ohms e em série com 2. Então, agora a gente consegue descobrir o R equivalente total, já que vai estar todo mundo em paralelo. Vai ser 1 ohm, que é da resistência interna, mais o equivalente dos dois em paralelo, que vale 4 ohms, e mais o R1, que está sozinho lá, que vale 2 ohms. Então, a gente chega aqui, esse R equivalente, ele vale 7 ohms. Portanto, agora, aplicando uma URI, ó, perceba que eu não estou usando nada da equação do gerador aqui para vocês, tá? Aplicando uma URI, a DDP total aqui, quando a gente usa a URI, lembre-se que essa DDP aqui é a DDP que vai para resistor. Então, a DDP total vale 21 volts, o R total aqui, equivalente, vale 7 ohms, e a corrente 1 é o que nós vamos encontrar. O 7 que está multiplicando passa dividindo, 21 dividido por 7, a gente chega que essa corrente 1 vale 3 amperes para nós aqui. Então, olha que bacana. Se aqui está chegando uma corrente de 3 amperes, essa corrente agora vai se dividir em I2 e I1. Depois ela se une novamente e novamente volta a ser 3 amperes. Agora aqui, moçada, existem algumas maneiras que vocês podem trabalhar para descobrir a corrente 2. I2 é a corrente, I3, perdão. I3 é a corrente que passa no teu amperímetro, que é o que ele está pedindo, né? A leitura fornecida pelo amperímetro. Ele quer a corrente 3. Eu vou trabalhar de um jeito que eu acho que é simples para vocês, quer ver? Ó, não vou falar que é o mais rápido, mas eu acho que é simples, quer ver? Essa DDP total, 21 volts, ela vai se dividir. Uma parte vai ficar aqui no resistor R, uma parte vai ficar aqui no paralelo e a outra parte vai ficar aqui no R1. E a soma dessas três partes tem que dar 21 volts, certo? Lembre-se que em paralelo o U é comum, então é o mesmo U para todos, por isso que eu coloquei ali no meio deles, né? E a gente consegue descobrir a DDP que esse carinha consome. Para achar a DDP, né, fazer U igual a R vezes I. O R é 1, o I é 3, significa que esse cara consome 3 volts. Eu também consigo agora descobrir qual é a DDP desse carinha aqui, ó. Só fazer U igual a R vezes I. 2 vezes 3, a gente descobre que essa DDP vale 6 volts. Então, percebo que esse primeiro ponto com 3 e esse com 6 dá um total de 9.
Para completar 21 volts, indica que esse terceiro ponto, que é o ponto intermediário, ele tem que valer 12 volts. De maneira que a gente pega, aqui tem 3 volts, mais 12 volts e mais 6 volts. O total dá para nós 21 volts no gerador. Então, pera lá. Se aqui em paralelo a DDP vale 12 volts, então eu consigo agora descobrir a corrente 3, ó, fazendo U é igual a R vezes I. A DDP nesse resistor nós descobrimos agora que vale 12 volts. A resistência vale 6 ohms. E a corrente 3 é o que nós queremos. O 6 passa dividindo 12 dividido por 6. A gente descobre que essa corrente vale 2 amperes e, portanto, que a leitura do amperímetro vale 2 amperes. Lembre-se, numa prova aberta, colocar leitura do amperímetro vale 2 amperes, porque nada está falando que a corrente 3 é a corrente no amperímetro, né? Aqui, como é teste, você não precisava colocar nada, só assinalar a alternativa C como correta aí. Beleza, meninos? Outra maneira que você poderia pensar que é rápida é ver que essa resistência é o dobro dessa. Então, a corrente ela vai se dividir o dobro no R3 em relação ao I2. Então, a corrente 3 tem que ser o dobro de 2, 3 amperes para dividir dessa forma, teria que ser 2 amperes no I3 e 1 ampere no I2 para nós. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos e até a próxima.